Bem-vindo a mais um Nexus Cast, uma produção do Instituto Vale Jaguaribe em parceria com a Unijaguaribe. E hoje a gente trouxe convidados especiais para você que gosta de bola, gosta de jogar. Aqui, por exemplo, aqui na Unijaguaribe, toda semana tem uma programação aí de futebol. E para você do outro lado ficar ligado, é só seguir nossas redes sociais, segue nosso Instagram, segue o nosso canal do YouTube, certo? E hoje o tema é futebol, né? O jogador profissional. E a gente trouxe ele, Marlon. Seja bem-vindo, Marlon. Trouxe também essa pessoa que é daqui, nossa coordenadora, professora também. Ela que é a Incla Giló, né? Que ela é nossa coordenadora do curso de fisioterapia, nutrição e também de educação física. Né? A gente também trouxe ele, né? Que é o nosso responsável por várias programações do Instituto, né? Do Instituto Vale Jaguaribe, que é o Lucas Romero. Seja bem-vindo todos vocês a essa mesa aqui que é de vocês hoje. E eu jogo a bola para você, que é o nosso convidado aqui, a respeito, né, de como é você nesse mundo que é tão vasto aí, nesse mundo do futebol. Seja bem-vindo, Marlon. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer imenso estar podendo participar desse podcast. O primeiro, vamos dizer assim, do ano. Espero que todos gostem desse grande bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito bem. Marlon, fala um pouco do teu início como jogador, desse sonho que tu sempre quis ser. Como foi o início da? Foi difícil? Foi de pensar, poxa, eu vou ter que ir embora agora, vou deixar minha família aqui. Fala um pouco desse início, Marlon. Olha, na verdade, eu jogava nas pracinhas lá do meu bairro e nunca imaginava sair da cidade de Aracati, né? Isso veio acontecer na minha vida após uma peneirada que teve aqui, né, na cidade de Aracati, que foi lá no estádio, onde um empresário chamado Pastore, que na época ele levava o jogador para o Vitória, e ele fez uma peneirada aqui e felizmente, ao mesmo tempo, infelizmente, eu passei, né? Foi aí onde deu o meu pontapé inicial de começar a abrir minha mente sobre sonho de jogar futebol, mas ao mesmo tempo foi frustrante, porque com ele minha família teve muitos gastos na época para poder me levar até Salvador, mas eu não cheguei a ir para Salvador, mas só a questão dele prometer isso e aquilo foi frustrante para mim e para minha família. Um garoto se eu não me engano, na época eu tinha 11 anos de idade, pensar em jogar futebol e de início já acontecer tudo isso. Mas graças a Deus, na época eu tinha um primo que hoje é marinheiro, chama-se Giovanni, ele estava na base do Fortaleza, ele tinha muita moral na época, ele era até capitão, se eu não me engano, no sub-20 da época, e ele conseguiu imediatamente uma peneira para mim lá no Fortaleza, que na época era o finado, que Deus o tenha, o finado Jurandir, que todos conhecem, quem sabe quem é no meio da bola conhece, né? Todo mundo chamava ele de olhos brilhantes, de olhos de vamos dizer assim, de atletas. Ele sabia quando um atleta tinha futuro ou não. Ele revelou o Oswaldo, revelou o Ari, que hoje é o Ari Gol, né? Eu tive esse prazer de começar com ele. Então, o início foi mais ou menos isso. E durante esse período, eu fiquei 1 mês, 2 meses indo para Fortaleza para fazer essas avaliações. De que idade? Eu tenho hoje 31 anos de idade. Na época? Na época eu tinha, quando eu saí de Aracati, eu tinha 13 anos. 12 ia fazer 13 anos de idade. Ah, então é bem cedo mesmo. Isso. Bem cedo. Daí quando eu fui para Fortaleza, fiquei um tempo em observação, né? Que na época também o PC não era tão grande como hoje. E daí não tinha espaço para mim poder se alojar dentro do clube. Então eu ficava Aracati e Fortaleza, Aracati e Fortaleza. Treinava na cidade de Aracati, estudava na cidade de Aracati, mas iria nos finais de semana jogar em Fortaleza. Até um certo ponto onde aconteceu dispensas no clube e teve uma oportunidade para eu poder morar. Foi quando eu fui. Daí isso eu já tinha 13 anos de idade. Foi daí que começou o meu pontapé de abrir minha mente sobre sonhos dentro do futebol. Mas nesse período também tive frustrações, mais frustrações, que futebol não é fácil. Eu falo para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, não é fácil porque você passa por muita coisa. Com certeza. A gente acostuma falar, pode falar.
Tu tinha 13 anos quando começou, né? Eu queria fazer, tipo assim, uma linha do tempo. Você Sim. falou, assim, de histórias, eu fico imaginando o que uma cabeça de um pré-adolescente com 13 anos, né, passa nesse momento, né? Qual a pressão? Porque não tava só, né? Como é que é a tua família em relação a isso também? Meus pais me apoiaram, minha família inteira apoiaram. Por mais que seria um menino, né, de 13 anos de idade, mas meu pai, eu já venho de um berço esportivo, né? Meu pai foi jogador, meu avô era jogador, meu tio jogava bola e depois começou a gerenciar esporte aqui dentro da cidade, né, que é o Assis. E eu quero deixar um ponto bem claro aqui também na entrevista, que lá no Fortaleza quem me descobriu foi o Jurandir, mas aqui na cidade de Aracati quem me descobriu foi o Roberto Monteiro, que até hoje quando a gente para conversar, eu sempre toco num ponto que é a questão da gratidão a ele. Eu falo, professor, se eu tivesse condições, eu estendi essa sua escolinha aí para muitas crianças ter esse mesmo sonho que eu tive quando eu comecei com você. Então, para deixar um ponto bem claro, quem revelou mesmo o Marlon hoje foi o professor Roberto Monteiro. Aí depois que eu fui para Fortaleza, eu tive auxílios do Jurandir e outros treinadores também, que sou muito grato até hoje por cada um que teve aquela ajuda para que o Marlon pudesse sair de Fortaleza e buscar novos ares, né? Então naquela época eu era um garoto, né? Como eu falei, tive frustrações também depois de um tempo, porque na época meus pais bancavam para me jogar no Fortaleza, né? Sim. E o Fortaleza antigamente disputava a Série C e não tinha umas condições como tem hoje, né? E chegou um certo momento que alguns atletas dentro do clube, que eram mais novos que eu, tinham ajuda para poder continuar. Eu não tinha. Só que na época, os moleques não tinham conquistado nada no clube e eu já tinha. Não é questão de soberba, não é questão de ser mais que ninguém, mas eu já tinha construído uma história dentro do clube. Eu já tinha sido campeão sub-13, já tinha subido de categoria, por mais que eu esteja com 13, ia fazer 14 anos, já estava no sub-15, então ficava 13, 15 anos de idade, eu disputava 2 categorias. Morar em Fortaleza. Fui morar em Fortaleza. E não tinha auxílio nada. Na época, se eu não me engano, era até o Bolsa Atleta, né? Eu não recebia Bolsa Atleta, perdão. E chegou um certo momento que eu liguei pro meu pai, na época era até orelhão ainda. Bem recente. E lá no Fortaleza, vou revelar pra vocês uma situação que acontecia lá. Os caras faziam uns gatos lá pra gente poder ligar de graça, né? Antigamente era cartão de... Então... Acho que todo mundo pegou essa fase aqui. Rapaz, a gente pelou um pouquinho lá. Tinha esse gatinho, todo mundo ligava pros seus pais pra falar como é que era e tal, do dia a dia. E chegou um certo momento que eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu não quero mais continuar no Fortaleza, eu quero voltar para a cidade de Aracati, porque vocês estão me bancando, né? E na época a situação era totalmente diferente, né? Eu em casa já dava trabalho, imagine morando em outra cidade, dava mais trabalho ainda para poder me bancar, né? Em questão de alimentação, porque na época o Fortaleza não tinha todas as alimentações adequadas para um esportista, né? Principalmente para um atleta que treinava em alto nível. Então eu falei para o meu pai dessa maneira, falei, pai, eu quero ir para casa, não quero mais jogar futebol, porque aconteceu isso no Vitória, agora aqui isso no Fortaleza, eu não quero mais. E graças ao meu pai, né? Sou muito grato a ele por tudo que ele fez por mim, para mim poder continuar, não só a ele, mas a minha família inteira. Aqui minha prima está do lado, meu primo está ali no mesário, acompanhou tudo de pertinho. Sabe o quanto foi difícil e quantas vezes eu quis parar, né? Mas graças à minha família, claro, primeiramente a Deus, não deixaram eu parar. E nessa época meu pai falou, não, você vai ficar mais uma semana. Se uma semana não acontecer nada na tua vida aí dentro do Fortaleza, eu mesmo vou te buscar em Fortaleza e te trago para casa. Isso com 14 anos de idade. A gente no futebol, só para cortar um pouco esse início, a gente no futebol a gente costuma falar que o menino amadurece mais rápido no esporte, no futebol. Sim. Né? Porque ele começa a ter prioridades, começa a ter responsabilidades, né, de um adulto. Porque existe regalias dentro do CT, né, principalmente estudos, existe horários, existe o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Questão da disciplina, né? Isso. Disciplina. Então existe tudo isso e você vai aprendendo um pouco mais rápido. Comigo não foi diferente, sou grato a Deus por ter aprendido muita coisa nessa caminhada, e eu até hoje ainda aprendo com o futebol. E foi quando, durante menos de uma semana, o diretor da base me chamou para me receber um Bolsa Atleta,
né? Aí já mudou a situação do Marlon dentro do clube do Fortaleza. Já começaram a ver o Marlon com outros olhos. Daí foi quando, mais uma vez, teve não era peneirada, é tipo uma observação para quem ia ser escolhido para a Copa São Paulo. Que na época eu tinha 14 anos, a Copa São Paulo era sub-17, mais ou menos, sub-17. Isso, e eu já estava praticamente agregado nessa categoria, né? Já tinha conquistado sub-13, sub-15 e já estava para ir para o sub-17. Só que existia outros atletas mais experientes do que eu e mais calejado naquele momento. Foi quando, na época, quando você iria para casa, todo mundo lá no PC falava, não, quando os caras fazem isso, você não volta mais. Quando os caras fazem isso, os caras vão te ligar, ó, não precisa vir mais não, porque a gente já tem outro atleta, não sei o quê, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando eu cheguei na cidade de Aracati, eu até falei para os meus pais, falei, pai, eu acho que eu não vou voltar mais. Porque os meninos comentavam isso, e acontecia muito isso lá no PC na época, né? E graças a Deus não aconteceu comigo. Eu apenas voltei para uma categoria menos, né? E foi quando a gente foi campeão lá dentro do PV no sub-14 ou foi sub-15. Foi quando eu conquistei mais um título, né, na base. Daí os caras voltaram da Copa São Paulo e eu agreguei no sub-17. Aí fiquei junto com o Jorge Veras, né, treinando no sub-17. Foi quando eu conquistei minha primeira Copa São Paulo, que foi em 2018. Né? Marlon, e quando tu soube que tu ia para disputar a Copa São Paulo, que ia viajar para São Paulo, que é representar o estado do Ceará, que o Fortaleza, e junto com o Ceará, né, Esporte Clube também estavam lá disputando. Quando tu soube que tu ia, bateu assim um nervosismo? Porque a gente sabe que quando os times vão para a Copa São Paulo, tem a chance de disputar jogos com times maiores, né? Não que o Fortaleza não seja maior, o Fortaleza é o maior clube do Nordeste atualmente. Mas naquela época tem esse preconceito, né, com o time nordestino. E a Copa São Paulo era um celeiro, e a chance desses meninos do Nordeste fazerem lá o seu futebol e se destacarem. E me conta aí como é que foi essa parte que, não, vou disputar a Copa São Paulo, vou poder jogar com o Corinthians. Qual foi o desafio, né? E só para complementar, que teve uma Copa São Paulo que o Fortaleza eliminou o Corinthians. Isso. Não foi? Isso. Eu lembro desse jogo até hoje. E ele fez gol, né? Eu lembro, meu pai é corintiano, viu? Meu pai chorou nesse dia. Ele chorou, né? E só para responder a tua pergunta, é bem interessante essa época lá no Fortaleza, que minha prima não deixa eu mentir. Quando eu era menor de idade, vamos dizer assim, era mais novo, né? Eu fui, na verdade, sempre fortinho, né? E na época eu tinha uma barriguinha. Para um atleta era diferente, né? Mas só que pelo fato de brincar muito, de correr na rua, de jogar bola com os mais velhos, eu aprendi uma malícia que eu conseguia ser um pouco mais rápido, né? Eu acho que foi um dos pontos que eu continuei no Fortaleza. Que quando eu recebi a primeira proposta, antes de receber a primeira proposta para poder participar da Copa São Paulo, eu disputei a Copa Votorantim. E eu já fui um pouco acima do meu peso. Só que isso não fez diferença nenhuma. Só que quando eu fui para a primeira Copa São Paulo, o preparador físico Júlio César, que hoje está no futsal do Ceará, se eu não me engano, eu estava até em Jaraguá do Sul quando o Ceará foi campeão em cima do Jaraguá, lá em Jaraguá do Sul, só não deu porque eu estava concentrado. Ele falou para mim, Marlon, tu quer se destacar mais ainda como você está sendo destaque aqui no estado? Falei, quero, professor. Então vamos fazer o seguinte, faltava um mês para a competição. Ele tirou meu percentual de gordura, estava 14, acima. Eu vou fazer você em um mês baixar seu percentual de gordura para 10 ou 11. Você aceita o desafio? Eu falei, aceito, professor. Peguei, aceitei, abdiquei de muitas coisas, de doce, de massa, né? Queira ou não, quem briga com peso, você tem que abdicar de muita coisa, principalmente para ser atleta, justamente para manter sua forma física. E foi isso que aconteceu. Eu baixei meu percentual para 11, viajei para a Copa São Paulo e a gente se destacou, né, naquela competição. Daí, no ano seguinte, foi nesse ano que a gente tirou o Curitiba primeiro e tirou o Corinthians, que eu tive a felicidade de fazer o gol, né? Então foi uma experiência muito grande, né? Quando eu falei para os meus pais, principalmente para minha família, que eu tinha sido convocado para disputar uma Copa São Paulo de junho, que até hoje é a maior competição
de categoria de base, em questão de celeiro, em questão de visibilidade, para um atleta de base, é a competição mais valiosa que se tem, para você poder ter um pontapé para o profissional, para você ser vendido. Então, naquela época, o meu pensamento era esse. Meu pensamento, quando eu fui convocado para a Copa São Paulo, já era totalmente diferente quando eu estava aqui na minha cidade. Falei, vou para a Copa São Paulo, se eu me destacar, eu posso ter uma oportunidade de mudar a minha vida e a vida da minha família, financeiramente, né, e tudo mais. Porque todo atleta pensa nisso, né, de dar uma Fora que condição você melhor. já foi pra lá já sabendo que tinha algumas pessoas já tinham um preferencial, né, lá já. Com certeza. E tipo assim, quando a gente foi, o Fortaleza era uma carta do Eu lembro assim que que se tratava, até né, Marlon? tinha- Era assim que se tratava. Que no jogo contra o Corinthians, a gente foi discriminado. A gente entrando no estádio pra aquecer e a torcida falando besteira. Vaiando. Lá vem uns cabeçudo, comedor de calango seco, não sei o que, e a gente não falava nada. Né? A gente foi dar a resposta dentro de campo. E olha que era pra ter sido uma goleada nesse jogo. Só o Bambam perdeu uns 3 gols debaixo da trave. 2 ele perdeu e o goleiro foi feliz de pegar. Aquele time tinha o Bambam, tinha o Bismarck. Tinha Bambam, tinha Bismarck, tinha Dailton, tinha o Regis, tinha o Anderson hoje, que hoje é preparador físico do Pacajus. Tinha o Roberto, que hoje eu acho que parou de jogar bola. Tinha um Bin, a gente até brincava, que era o mais brincalhão da turma ali naquele momento. Tinha um Adailton, que hoje está no Japão, que é um dos caras que eu tenho intimidade e amizade até hoje, que foi um dos que o futebol me deu como irmão, que é o Adailton. O goleiro, Marlon. Eu lembro que depois do jogo, aí o goleiro ele deu um depoimento muito emocionante, justamente falando desse preconceito que eles tiveram assim que chegaram lá, né? De um time nordestino que estava ali, digamos, muitas vezes não leva méritos por estar ali, tá ali porque tem que estar. E foi dada a resposta em campo. Então, o goleiro, eu lembro muito bem dele. O Roberto. Isso. E ele deu uma fala muito emocionante após o jogo, né? Marlon, na tua opinião, foi a melhor geração do Fortaleza? Eu acho. Porque esse ano o time chegou bem longe também. Eu acho, isso. Se eu não me engano, eu recebi até uma postagem, eles até me marcaram das melhores atuações do Fortaleza na competição. E tava a nossa foto, né? Se eu não me engano, eles chegam a igualaram junto com a gente. Só não ultrapassaram. Se eu não me engano, eles perderam pro Santos. Não lembro com quem foi, mas eu acho que eles caíram pro Santos. Né? Então, assim, foi uma geração... Né? A gente tem até um grupo do Fortaleza, mas não um grupo daquela geração, mas sim alguns, e também junto com outras gerações, que hoje tem o Erivelto, goleiro, você conhece, tem o Basílio, que eu acho que faz faculdade aqui, estuda, eu trabalho aqui, não sei. É nosso professor da fisioterapia. Basílio, joguei com o Basílio. Fez parte. A gente, toda a vida que eu posto que eu tô na cidade, ele até comenta. Então o Basílio fez parte desse projeto, né, lá na época do Fortaleza. Então foi uma experiência muito bacana. Eu lembro que no jogo contra o Corinthians a família inteira foi ali para rodoviária, para Paulão, né? Paulão tinha um restaurante ali. Então depois do jogo que o papai sempre liga, né? Liga para comentar sobre o jogo. Teu pai é a tua inspiração, né? Ele joga também, né, teu pai? Ele parou de jogar. E eu continuei o sonho dele, né? Eu e meu irmão, na verdade. Meu irmão hoje parou, não joga mais, mas ele teve a oportunidade também de jogar bola, né? Ele iniciou no futsal e depois foi para o campo. Aí no campo teve no Horizonte, teve no Fortaleza também, mas ele não quis mais dar sequência a isso, justamente porque acontece muitas coisas dentro do futebol que a gente não sabe, muitas pessoas não sabem, mas a gente que está no meio, a gente sabe como que funciona, né? Eu tive uma experiência há pouco tempo em questão disso. Mas hoje, graças a Deus, tenho mais um pouco de experiência para poder lidar com esse tipo de situação. Então, aquela época do Fortaleza foi uma época que ficou marcado até hoje, né? E a gente sempre comenta ali justamente para a gente poder dar risada e lembrar dos bons momentos. Marlon, como você falou, você começou muito cedo e você começou num clube em Fortaleza. No Fortaleza, né? Então, a cidade próxima à nossa de Aracati, então acredito que seria muito fácil qualquer coisa você vir para a sua cidade. Mas quando você começou a alçar voos maiores, que foi saindo de Fortaleza, indo para outros estados, como Bahia, depois você foi para Rio Grande do Sul, e eu sei que você é uma pessoa muito família. Como foi que você conseguiu lidar com a questão dessa distância? Incla, foi muito difícil. Muito mais difícil do que morar em Fortaleza, né?
Porque minha cabeça já estava, Fortaleza é pertinho de Aracati, então dá para aliviar um pouco a saudade. No entanto que no início, quando eu fui para Fortaleza, todo final de semana eu estava em Aracati. Todo final de semana ia para Aracati. Simples, né? Então, quando eu fui para Salvador, que foi o primeiro clube depois que eu saí de Fortaleza, que na época teve uma transferência para lá, né? Eu tive um pouco de dificuldade em questão disso. Todos os dias eu chorava, né? Porque eu morava no alojamento no início, até ser transferido para um apartamento. Eu fiquei, eu acho que uns 20 dias dentro do hotel do Vitória, que lá eles tratam assim, você chega no clube profissional e eles te colocam dentro do centro de treinamento, onde tem um hotel, na verdade, com 2 em cada quarto, e eles me colocaram ali justamente só para treinar e buscar um meio para poder trazer minha família. Só que como na época eu só namorava a Jéssica, amor, beijo, te amo, ela não poderia viajar para Salvador, né? Ela era de menor ainda e a gente não era casado, só namorava. O pai dela sabia, né? E tudo mais. Quando foi esse período de Salvador, quando eu fui para Salvador, né? Eu acho que depois de uns 2 meses a 3 meses, mamãe e papai tiveram férias. Foi quando ela teve férias no meio de julho, né? Da escola. Já, a tua idade? Na época eu tinha 16 e 17 anos de idade. Sim. Né? Foi esse período. E ela é 2 anos mais nova que eu. E tinha ido jogar no Vitória. Ido jogar no Vitória, né? Que na época, hoje é treinador da seleção, o Ramonzinho, que a gente chamava ele lá, tava para parar no Vitória, encerrar a carreira. E eu fui justamente para suprir o lugar dele. E quando eu cheguei lá, fiquei muito feliz de poder estar suprindo um lugar de um atleta que é inspiração, né, no futebol brasileiro. Ramon, onde teve suas atuações, suas histórias no futebol brasileiro. Foi quando eu parei para pensar, eu falei, não, eu tenho que trazer alguém para cá para poder suprir essa saudade. Foi quando eu conversei com o pai da minha esposa hoje, né, que na época a gente namorava, e pedi ele em casamento, ela em casamento, na verdade. E foi quando, primeiro, meus pais foram com ela, passar o período de férias dela, e no final do ano ela já foi morar comigo, que foi justamente no mesmo ano que ela terminou os estudos dela. Eu falei, assim que terminar os estudos, você vem pra cá, porque eu não aguento de ficar sozinho aqui. Até porque Salvador é mais longe. Salvador é mais longe, então eu teria que se adequar com tudo isso. E era muito difícil para mim, como o Incla falou. Eu sou ainda muito família, né? O apoio emocional, né? Justamente. Aquilo, né? Porque você chegar em casa assim, depois todo dia que é dia santo, né, amigo? É verdade. Então, tem dias difíceis, então. Ainda mais no futebol, a gente trabalha com o psicológico lá em cima a todo momento, né? São muitas informações, pressão e tudo mais. E a família próxima, queira ou não, ajuda bastante, né? Você chega em casa, você recebe um abraço do seu filho, é totalmente diferente, um abraço da sua esposa, você sabe que ali tem amor. Ali você esquece dos problemas, esquece do que aconteceu no treino, se você discutiu com alguém, se você bateu boca com alguém, né? Se você está passando por uma má fase no clube, né? E a família próxima, ela te ajuda a passar por isso. Você sozinho, você pode passar, mas psicologicamente, mentalmente, você tem que tá bem firme em questão disso, né? Bem calejado, vamos dizer. Tem uma rede de apoio, né? Justamente. Então, nessa época, foi quando eu casei com a Jéssica. Casei, né? Que eu fui casar aqui depois que a Pietra completou 1 ano, né? Uhum. Então, o que supriu mais minha saudade, família e, vamos dizer, Aracati, foi a minha esposa. Então, até hoje eu sou grato a ela por conta disso, porque ela foi o meu apoio até hoje, é o meu apoio até hoje, em questão de todos os momentos. É ela que me impulsiona quando a gente passa por certas dificuldades, não só no trabalho, mas na vida. Então foi isso mais ou menos que acontecia lá em Salvador para que eu pudesse suprir a saudade da família. Marlon, e quando tu teve o destaque na Copa São Paulo? O assédio foi grande, eu digo o assédio dos empresários para levar tu para outros clubes. Foi grande esse assédio? Teve muitos contatos, teve muita conversa? O Fortaleza tentou te segurar ou ficou naquele... Vamos segurar o garoto, que o garoto vale muito. Que tu acha assim nessa questão? Naquela época, o Fortaleza me colocou contra a parede, porque existiu, né? Naquela época, muitas propostas. Cruzeiro fez proposta, o próprio Vitória fez proposta, o Santos fez proposta,
O Atlético Paranaense fez proposta, que atua que até um dos empresários, eu lembro até o nome dele, o Magno, veio aqui na porta de casa, ele tinha até um EcoSport, ainda lembro o carro que ele tinha, um branco. Ele falou, ó, a gente tem tudo para levar o Marlon para o CT do Atlético Paranaense, né? Só falta você assinar, que na época eu era de menor, que quem assinava o contrato eram os pais, né? Para autorizar e tudo mais e tal e tal. E na época não deu certo, o Fortaleza não me liberou, né? Foi quando também o Cruzeiro, que na época quem era o diretor era o Mota, revelação de atletas do futebol muito grande, trabalhou no Cruzeiro. Não, que eu falo diretor. Diretor de esporte, que ele trabalhou no Cruzeiro, no Bahia, no Vitória, né? Ele tentou me levar pro Vitória, tentou me levar pro Bahia, tentou me levar pro Cruzeiro, que foi quando uma das frustrações que eu tive com o Fortaleza, questão de chateação. Porque o Cruzeiro ofereceu um valor estimulado, se eu não me engano, na época era 1 milhão, para poder me levar para o Cruzeiro com a opção de compra, com contrato de 3 anos. E o Fortaleza não me liberou. Para eles acharam que era um preço de banana, né? Dizem, entre aspas, o pessoal da diretoria. Foi no momento que eu fiquei chateado com o Fortaleza, porque era um momento que eu precisava para poder dar um pontapé e crescer na minha carreira, né? Sair do Fortaleza, que me revelou, para um Cruzeiro, né? Morar na toca da Raposa era muito grande a proporção de poder dar certo. E novo ainda, né? E novo ainda, entendeu? Então meu pensamento já era aquele. Falei, pô, eu tô numa idade que daqui a pouco eu tô no profissional. Se eu for bem no Cruzeiro, como eu falei do início, eu não pensava em sair de Aracati. Depois que as coisas foram acontecendo, Deus foi abrindo minha mente, foi abrindo, me dando sonhos, foi colocando coisas na minha cabeça justamente para me buscar em outros áreas. Foi quando apareceu o Cruzeiro. Eu tive até uma reunião com o Mota lá no CT do Tiradentes, que hoje é dos policiais, se eu não me engano. E eu falei, Mota, eu não sei mais o que eu vou fazer, porque você já ofereceu, eu já discuti com o diretor, já conversei com o presidente, eles não liberam. Eu falei, Marlon, infelizmente, então a gente tem que tocar o barco. Foi quando mais uma vez eu fui para a Copa São Paulo, e daí houve a proposta de sair, né, por causa do Vitória, e na terceira foi quando, na segunda eu tirei o Vitória, depois da terceira foi quando teve a transferência para Salvador, para mim poder ir para o Vitória da Bahia. Antes de você sair do Fortaleza, tu ainda jogou pelo profissional, né? Joguei. Jogou o clássico. E Joguei. Como foi a sensação de jogar o primeiro clássico, velho? Olha, cara, todo mundo me pergunta e todo mundo fala que não tem como esquecer, principalmente quando se trata de um clássico rei. Foi a minha estreia como profissional, né? Já no clássico, hein, velho? Já num clássico rei. Eu cheguei da Copa São Paulo, mas chegou numa quarta, eu lembro até hoje. A gente chegou numa quarta-feira, eu renovei meu contrato em São Paulo. O Lúcio Bonfim me ligou, o Renan Vieira, me ligou, falando que eu teria que renovar meu contrato, porque eu estava na Copa São Paulo, existiria muitas possibilidades de eu sair, né? Tá sendo visível. Tá uma porta, né? Com certeza. E naquela época, meu salário era X. Ele queria aumentar, multiplicar, e queria dobrar, vamos dizer assim, tá ligado? E automaticamente minha multa iria aumentar, porque eu estava disputando uma Copa São Paulo. E a gente tinha feito uma campanha muito bacana naquela época, não foi a do Corinthians, foi a seguinte, né? Daí eu renovei meu contrato, meu contrato acabava no ano seguinte, eu renovei mais 2 anos de contrato, né? Graças a Deus. Aí foi quando acabou a Copa São Paulo pra gente, a gente viajou pra Fortaleza. A gente chegou na quarta-feira de manhã em Fortaleza. Eu cheguei na quarta-feira, treinei na quarta de tarde, né? Já agreguei o profissional, eu e mais 5, foi mais 4, se não me engano foi eu, Bambam, Adailton, o Roberto, goleiro, e o Regis, e o Anderson, 6. Agregou nós 6 no profissional. E quando foi na sexta-feira, isso eu não tive férias, né? Geralmente quando termina a Copa São Paulo, eles dão 1 semana, 2 semanas de férias para poder a gente rever a família e depois voltar para o Cearense. Era um período de férias curto, mas dava para aproveitar bastante. Daí o Clássico Rei já era no domingo, né? No Castelão, o mando de campo do Fortaleza. Foi quando na sexta-feira saiu a relação, não sei se no Fortaleza agora continua assim. Lá tinha uma regra quando era Clássico Rei, concentrava 2 dias antes, né? Que é mais que o normal. O jogo normal, sem ser clássico, concentra um dia antes do jogo. O jogo domingo concentrava no sábado. Nos clássicos, concentrava na sexta. Que quando foi na quinta-feira,
após o treino do coletivo, o treinador me chamou e falou: você tá preparado para jogar? Falei: tô. Então você vai ser titular. Então se prepara psicologicamente. Falei: então tá bom. Fui pra concentração, né? Tranquilo, muito feliz também. Falei Tranquilo, né, Marlon? Tranquilo, mas Casco muito feliz rei. e passando um monte de coisa na cabeça, porque o Castelão ia estar daquele jeito. Marlon, mas assim, quando eles falam isso pra ti, quais são os profissionais que tem que te assistir nesse momento? O nutricionista, o educador físico não, profissional de educação física, não vou levar uma porrada dele, que ele já me ameaçou. Já me ameaçou, já que eu senti a pressão. Então, esses profissionais, eles te acompanham como é que é? Porque um jogador profissional é 24 horas assistido. Eu fico nessa curiosidade, porque a pressão é grande e a cobrança também é grande, né, em cima disso. A cobrança existe todos os dias a um atleta profissional, somente na bola, né? Quando eu recebi essa notícia que iria jogar, eu não tive esse apoio. Existiria um treinador, na verdade, minto. O único que me deu o apoio foi o treinador, né? E claro, meus companheiros. Né? Eu lembro que o Luiz Carlos falou: fica tranquilo, vai dar certo, só joga teu futebol. O próprio, não lembro o nome dele, mas ele é ídolo no Cruzeiro, jogou no Ceará também, que era meia também na época. Ele jogou junto com o Geraldo, né, que fazia essa dupla de meio de campo. Eu vou lembrar o nome e vou falar para vocês depois. Então, assim, teve uma galera dos atletas que me deram total apoio, porque se tratava de um clássico rei. Sim. Um menino de 16 anos, estava para completar 17 anos, vamos dizer assim, estrear no profissional em um clássico rei é um peso muito grande. Não porque se trata de Marlon, mas é um peso muito grande, você sabe muito bem. Então, na minha cabeça passou um turbilhão de informações, mas ao mesmo tempo eu estava muito feliz. Se tratava de uma criança que não imaginava sair de Aracati, do nada vai para Fortaleza. Queira ou não, você carrega um peso muito grande nas costas da cidade, né? Que a cidade começa a te ver com outros olhos, começa a depositar confiança em você, porque vai levar o nome da cidade para outros ares. E isso me deixava muito feliz. Né? É uma responsabilidade muito grande. Por onde eu vou, eu falo. Sou feliz demais de falar por onde eu passei da minha cidade. Sou grato a Deus por isso. E lembro que no aquecimento, o Paulão, que era, não sei se ele é ainda fisioterapeuta lá do Fortaleza, a gente estava no aquecimento no vestiário. Existia o vestiário e do lado tinha um campo sintético, onde a gente fazia aquecimento, soltura, né, alongamento, essas coisas, para depois ir para o campo, fazer finalização, essas coisas. Que na hora lá, minha posterior deu um estralo, né? Eu falei: Paulão, será que tu me machucou? Ele: mano do céu, se for, tô arrebentado. Ele até brincou, porque era a promessa da base subindo para o profissional, que poderia, queira ou não, dar lucro para o clube. Sim. Eu falei: mano, tomara que não, mas vou fazer o teste. E graças a Deus ele fez uns testes lá, não senti nada, acho que foi só porque tava travadinho mesmo. Eu dei uma puxadinha, mas deu um estralo bacana. Né? Aí a gente até brincou naquele momento lá, mas foi muito bacana. E hoje foi uma tarde abençoada, onde a gente eu pude, na verdade, fazer um belo jogo, uma estreia com altura. Não lembro se meus pais estavam presentes, eu acho que não. Mas foi uma tarde que com certeza ficará pro resto da minha vida. Gente, o papo tá bom, tá bacana demais, mas a gente vai ter que cortar agora aqui, nesse momento, pra você ter aquele gostinho de querer assistir mais no próximo episódio que a gente vai fazer pra você em especial. Porque a gente tem muito conteúdo, tem muita história pra contar, né, Marlon? Muita coisa aconteceu aí, amigo. Tem história aí pra Dedéu. Então, você vai acompanhando, dá o like aí nesse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos para assistir e fica aí esperando que, se bater o recorde aí de curtida, de comentário, a gente vai estar aí, ó, no próximo episódio aí trazendo para vocês mais conversa, mais bate-papo aqui com todo mundo que tá aqui nessa mesa. Então eu agradeço, né? Eu agradeço você, Marlon, eu agradeço você, Impa, eu agradeço você, Lucas, por estar participando do Nexus Cast. O Nexus Cast é isso, sempre trazendo novidades, sempre trazendo conteúdo bacana. Então, aguarde.